Sim, eu me sentia atraída por garotas. Tecnicamente eu era bissexual. Minha linha do tempo teria todos os indícios. Brincou de tartarugas ninja, fez escolinha de futebol, recusou-se a vestir uma saia, apaixonou-se por professoras, gostou de um seriado de ficção científica cujo vilão era na verdade um lagarto e absolutamente tentadora. Quis falar sobre isso e apaixonou-se pela psicóloga. Frequentou boates gay com identidade falsa, assistiu ao clipe de Alicia Silverstone e Liv Tyler, barbarizando nas estradas mais ou menos umas 200 vezes e sozinha, deitada de bruços. Beijou colegas em banheiros públicos, escreveu frases feministas nos jeans rasgados, foi fã de bandas de rock lideradas por mulheres, parou o carro em uma rua escura e pulou para o banco de trás com Martina, depois com Luciana, depois com Amanda. Leu Lolita, leu a obra completa de Hilda Hilst, pegou o telefone de uma menina e ela nunca atendeu. Viu garotas selvagens, voltou à cena da piscina. Mentiu que estava na casa de amiga e, no entanto, era um motel cuja decoração devia lembrar uma masmorra. Às vezes, apagando as luzes certas, podia até mesmo se parecer com uma. Hoje a gente vai falar então sobre Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Pra quem tá estranhando, essa é a capa da tag. A capa da Companhia das Letras é bem diferente, né? É interior de um quarto de uma pousada. Eu particularmente gosto mais da contracapa do que da capa desta edição. Mas o importante é que esse livro foi enviado agora no mês de agosto pela curadoria da Noemi Jafé. E eu achei muito propício que esse livro tenha chego aqui em casa nesse mês de agosto, né? Apesar de eu estar soltando essa resenha depois, porque a gente comemora em julho o mês da visibilidade LGBT, mas a gente sabe que dentro do movimento LGBT existe um protagonismo muito grande dos gays. E não porque, nossa, os gays são pessoas malvadas que roubam todo o protagonismo pra eles, mas porque apesar de a gente estar tratando de um espaço que ele é de minorias, ainda assim existe uma questão patriarcal muito grande. Então é claro que os homens, de alguma forma, têm uma facilidade maior de transitar nesse espaço. É por isso que se costuma comemorar agora, assim, de celebrar agora em agosto, o mês da visibilidade lésbica. Quando eu propus lá no Instagram que a gente lesse uma mulher lésbica e postasse nas redes sociais, aconteceu muito das pessoas irem falar comigo de mulheres bissexuais e tal. E eu fiquei meio na dúvida do que fazer com isso. E eu recorri a Natália Borges Polesso, que é autora de Amora. Ela tem sido uma companhia muito bacana, assim, no Instagram. A gente tá sempre conversando, porque ela estuda, né, a questão da literatura lésbica. E eu perguntei pra ela, né, o que a gente faz quando a gente tenta fazer esse recorte. E ela falou que ela, particularmente, usa a ideia do contínuo LGBT. Então ela fala de mulheres homossexuais de modo amplo, né? Mulheres LGBT, né? Homossexuais e transexuais, e que isso é mais importante, né? Dessa visibilidade de uma forma mais ampla. Então eu achei bacana vir compartilhar um pouco com vocês, né? Às vezes a gente tenta restringir demais e acaba ficando meio confuso nessas decisões, mas a Carol Ben-Simon, ela já estava na minha lista. Eu sempre quis ler Todos Nós Adorávamos Cowboys, mesmo antes de conhecer a Carol Ben-Simon. Eu acabei lendo em 2017, então pode parede, que tem resenha aqui, vou deixar nos cards. Que é um livro de 3 contos que eu gostei bastante. Eu acabei descobrindo agora, quando eu fui pesquisar, que esse é o primeiro livro da Carol Ben-Simon, então me surpreendeu muito que ela tenha tido uma estreia tão boa na literatura. E aí, no ano passado, bem no comecinho, também tá resenhado aqui, eu acabei lendo O Clube dos Jardineiros de Fumaça. É um livro que eu tenho muito carinho por 2 motivos. Foi um livro que eu gostei muito e foi um dos últimos antes de eu cortar o cabelo pra cachear na minha transição. Então esse vídeo ficou muito marcado pra mim, porque dá pra ver uma grande diferença nele pros outros, né? Ele ficou muito preso na minha cabeça. E aí agora, sem saber dessa minha tradição, digamos assim, sem querer, né? Porque foi sem querer que eu comecei a ler um livro da Carol Ben-Simon por ano, eu acabei recebendo da tag este livro. E eu falei, é isso, a gente tá no mês da visibilidade LGBT, vamos colocar dessa forma. E eu recebi um livro da Carol Ben-Simon, exatamente o que ela trata, de um casal de mulheres numa road trip, né? Numa viagem por estradas, ao estilo Thelma e Louise e tantos outros. Então é esse que eu vou ler. E eu gostei muito desse livro. Ele é um livro simples, de muitas formas. Ele é um livro de descoberta, não da descoberta da homossexualidade, mas ele é um livro de descoberta no sentido de... são 2 garotas, a Cora e a Júlia,
E elas tiveram um lance no passado, elas ficaram juntas, até que a Júlia decidiu estudar em Montreal. E é engraçado, porque as duas aqui, elas são duas personagens bissexuais, o que pra mim é muito fácil de me identificar. Só que muita gente tem uma dificuldade muito grande de compreender a bissexualidade como algo que não é tão fixo. As pessoas bissexuais não gostam necessariamente igualmente de homens e mulheres, apesar de algumas pessoas serem bem perto disso. Então existem bissexuais que gostam mais de homem, que gostam mais de mulher, que se interessam mais. Sabe, é mais fácil despertar um interesse por aquelas pessoas. No caso da Cora, ela tem um interesse maior por mulheres. E é ela que narra, então isso ela mesma diz. A Júlia, a gente compreende pelas falas da Cora que é o contrário. Ela costuma se envolver mais com homens. E é por isso que a Cora tem toda essa dificuldade com a Júlia de compreender o relacionamento atual da Júlia e o relacionamento que elas têm. Porque no passado a separação delas se deu porque a Júlia decidiu estudar em Montreal. Ela avisa a Cora totalmente de última hora. Elas meio que terminam meio machucadas ali, porque a Cora se sente muito traída. A Cora, ela é uma personagem muito rebelde, né? Ela que tava falando aqui nesse trecho que eu li, do jeans rasgado, de ser feministona, e ela é tipo punkzona, cabelo pintado, preso, lápis preto no olho. Então ela tem essas características fortes, e quando isso acontece, ela se revolta, ela não tenta compreender a Júlia. Essa é uma impressão que eu tenho. Ela tem um pouco dessa questão mimada dos adolescentes rebeldes, de achar que as coisas giram um pouco em torno dela. Mas acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? E alguns ainda passam, na verdade. E aí elas se reencontram anos depois. A Cora tava morando em Paris e a Julie em Montreal. Elas se encontram no Rio Grande do Sul e decidem fazer essa road trip que é por lugares que não tem nada. Elas não vão passar pelos lugares mais badalados, elas vão procurar os lugares mais vazios, mais bizarros, com os nomes mais estranhos e visitar pontos turísticos que estão fora do, digamos assim, estão fora do catálogo comum ali. Então é bem legal, porque eles descobrem umas coisas, tipo, comenta aqui que o Richard Gere namorou uma mulher que era de Bagé. E aí eu tava conversando com o Rodrigo Tavares, né, o escritor de Andarilhos, e ele falou pra mim, não, mas é verdade, ele me mandou fotos do jornal do Richard Gere em Bagé com a namorada. Então, assim, coisas super legais que ninguém sabe direito a respeito disso, né, não sei, o pessoal bem local ali, e que foi muito bacana ir acompanhando em todas essas cidades. Mas também a gente vai vendo os movimentos, então no começo a Cora não sabe se a Júlia tá namorando. E aí depois ela vai descobrindo partes, a Júlia vai contando. E elas também começam a contar uma pra outra sobre o passado delas. E sobre coisas que não necessariamente tem a ver com as suas relações afetivas, porque nem tudo tem a ver, né? Isso é uma coisa que eu tô batendo bastante na tecla. Não é porque é um romance lésbico aqui no caso, né? Porque é entre duas mulheres, homoafetivo, que necessariamente todos os conflitos delas serão dessa ordem. Então a Cora tem um problema com o pai, né? Os pais se separaram e ela tem um problema muito grande com a aceitação da nova vida do pai, da nova família do pai. A Júlia, por outro lado, ela tem uma questão familiar que eu não vou contar porque eu acho que é interessante a gente ir descobrindo junto com a Júlia, mas ela descobre quando é nova que os pais mentiram pra ela sobre um fato da vida dela. E a cidade inteira sabe, e ela se sente super traída pelos pais, porque todo mundo sabia, menos ela, né? E de certa forma era mais a vida dela do que de qualquer outra pessoa que estava sendo influenciada por essa omissão. Só que ela era uma criança, os pais realmente não tinham o porquê contar isso pra ela. Então elas vão desvendando esse passado familiar, vão se abrindo, vão reencontrando as pessoas da família nessa viagem e vão descobrindo o que tá acontecendo entre elas. Principalmente entre elas. Não é sobre descobrir o que é ser bissexual, o que é ser lésbica. Isso elas sabem. Elas se descobrem. Elas descobrem se uma gosta da outra depois de tanto tempo, se beijar a outra depois de tanto tempo é bom, se elas estão dispostas e abertas. E como será a vida se elas decidirem ficar juntas? Cada uma tá morando num país. E se elas não ficarem, como vai ser o final daquela viagem? A viagem vai chegar até o final? Então tem todas essas questões. A Noemi Jafé comenta aqui no começo que esse livro é um romance de formação e em formação. E eu concordo completamente. Eu acho que lendo esse livro dá toda essa dimensão do que a Noemi fala no começo. Esse livro aqui traz um prefácio dela. Eu acho muito legal quando a Tag faz isso, principalmente com um livro como esse, que é um livro tão popular e que muita gente já poderia ter. Não que o
o prefácio da Noemi seja muito extenso ou algo do tipo, mas eu acho que é um diferencial que o clube consegue trazer e que por mim, se pudesse, estaria em todos os livros. Todos os livros teriam um prefácio. Eu gostei muito também da capa, que ela é metalizada e traz, tipo, um mapa metalizado aqui na lateral também. E fico muito contente com a leitura desse livro em 2019 agora. Eu já fiz as contas, eu tenho livros da Carol Ben-Simon até 2021, né? Que eu tenho mais 2 pra ler, O Sinuca Embaixo d'Água e Uma Estranha na Cidade, se eu não me engano. Então fica tranquila, viu, Carol? Sem pressa pra escrever o próximo livro. Brincadeiras à parte, a Carol é uma escritora que eu fui pegando muito carinho, tanto pela sua acessibilidade no Instagram, ela é uma pessoa que você pode mandar mensagem, perguntar pra ela coisas, ela te responde, quanto porque eu gosto das obras dela. Eu sinto que ela coloca muito de si nas obras, não só no sentido de um pouco de autoficção. Eu sinto que Todos Nós Adorávamos Cowboys tem um quesinho de autoficção, ao mesmo tempo que ela se doa no sentido de que eu vejo que ela trabalha muito bem o livro dela, sabe? É importante pra ela aquela produção literária. Então eu sinto que é um livro que deu um trabalho, que gastou esse tempo e que eu vou gastar o meu tempo, que eu vou me dar o trabalho lendo e apreciando e gostando dele. Eu acabei lendo ele bem rápido, eu li ele em menos de uma semana. Essa edição da Tag com prefácio tem 200 páginas, mas é um livro super gostosinho de lendo, de descobrindo junto com elas. Você mesmo fica muito encantado pelas descobertas que elas vão fazendo, pelas revelações que vão aparecendo, e aí você fica preso, já era. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem ficar interessado nesse livro, eu também fiz uma playlist no Spotify chamada Todos Nós Adorávamos Cowboys, que tem algumas músicas que são diretamente citadas no livro e outras que, tipo, cantores são citados, bandas são citadas, e eu escolhi alguns dos meus favoritos ou alguns dos que eu achava que tinha mais a ver com a história pra colocar lá na playlist. Queria agradecer ao meu amigo Iago Godoy, que foi a pessoa sábia que me orientou com aquelas são as músicas do Bruce Springsteen, que eram as únicas músicas que eu não conhecia direito, assim, não é um estilo que eu gosto muito, mas que eu achei muito bom colocar porque faz todo sentido no momento da história que ela aparece. Uma coisa que eu acho muito bacana, que me relaciona a Natália Borges Polesso e a Carol Ben-Simon, fora essa questão da sexualidade, é que as duas ambientam muito bem as suas narrativas na questão musical. Então, por mais que elas sejam um pouco mais velhas que eu, acho que as duas são da década anterior, da década de 80, pelo menos, elas conseguem trazer uma ambientação musical que sobreviveu à década de 90. Então, eu ouvi todas essas bandas quando eu era mais jovem, sabe? Hoje em dia eu não sei o que os jovens escutam. E quando eu digo jovens, eu digo assim, jovens mesmo, de 14 a 18 anos. Eu não sei o que os jovens escutam, né? Se ainda tem a galera do rock nas escolas e tal, e a galera do funk, a galera do sertanejo. Mas, pra mim, essa questão do Nirvana, os Beatles, sabe? Tipo, são bandas que se fizeram muito presentes, que são muito parte da minha história e vão sempre ser, né? Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, que o canal Balé com o meu rosto vai aparecer aqui. Deem seus likes e dislikes. Me digam lá embaixo se gostaram ou não. Um beijo e até a próxima.